Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, da Associação Espírita Fé e Caridade. Espero que todos vocês estejam bem e que possam se concentrar agora nesses breves instantes que a gente se reúne para falar do Evangelho de Jesus. Passa tão rapidinho esses 30 minutos, 40 minutos, que a gente possa, então, dedicar o nosso pensamento e os nossos sentimentos para esse momento aqui, de aprendizado e de troca. Boa noite, Giovana. Boa noite, Lucimar. Boa noite, Juliana. Boa noite, Paty, Anthony. Boa noite, Luzia. Sejam todos bem-vindos. Hoje, a gente vai falar... A gente ainda está no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se chama Pedi e Obtereis. Hoje, a gente vai falar do item que se chama Maneira de Orar, que são os itens 22... Só um item, o item 22 do Evangelho. Ele é um item só, mas ele é um pouquinho mais longo também. Boa noite, Hillian. Boa noite, Dona Olga. Boa noite, Neuza, Vanessa, Gladete, Lili. Boa noite, Biga. Boa noite a todos vocês que estão aqui constantemente domingo nos acompanhando. É sempre bom ver, apesar da gente não conseguir ver o rosto de vocês, ver o nome de vocês aparecerem aqui na tela. Apesar de que não aparece o nome de todo mundo também, a gente fica feliz de saber que vocês estão em coração, vibrando e acompanhando o Evangelho conosco. Já vou colocar a nossa convidada aqui na tela. Vamos ver se deu certo. Uma convidada que vocês já conhecem, a maioria de vocês já conhece, pelo menos. Boa noite, Fábio, tudo bem? Boa noite, Júlia. Boa noite aos queridos amigos e amigas, da associação e em especial do Evangelho segundo o Espiritismo. Um beijo a todos que vêm de norte a sul de Santa Catarina. Temos participantes. Monte Carlo com a Cacá, Brusque com a Dona Olga, Abigail Blumenau, nossos amores das casas espíritas que nós passamos, Júlia, nas nossas andanças. E os amores daqui. Também. A gente fica muito feliz de ver esses nomes conhecidos, que a gente sabe que está sempre vibrando pela gente, e quando a gente está vibrando juntos, em Jesus fica ainda melhor, né, Fábio? Temos Palhoça também, né? Palhoça também. Pessoal do Bezerra de Menezes, do nosso querido Vonereu, Os amigos que o Vonereu nos legou lá do Centro Espírita Bezerra de Menezes, como a Preta, que está sempre aqui com a gente, nos sustentando, nos incentivando e fazendo essa caminhada junto conosco. É interessante a Fábio citar. Oi, Cacá. A Fábio citar as casas espíritas, Porque, gente, mesmo que seja um coração dentro de uma casa espírita se liga a outro coração de outra casa, vocês imaginem. Ó, a Fábio falou mais 5 casas diferentes já. O Antônio Carlos. Mais um, ó. Como é o nome dele? É nosso amigo, desde o início. De Antônio Carlos? Desculpa, amigo, eu esqueci teu nome, mas eu sei quem você é e daqui a pouco a Júlia lembra. Desculpa, um abraço, pessoal de Antônio Carlos. Então, pessoal, bem-vindos todos que estão entrando. Como eu comentei, a gente não consegue ver o nome de todo mundo, mas a gente fica feliz que vocês estejam aqui. A gente está no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje a gente vai ler o item Maneira de Orar. Vocês vão ver que a gente já entrou no item que fala bastante sobre as orações. Lembrou, Aurélio? Aurélio, abraço, desculpa. Aurélio. A gente já entrou nesse tema das orações. Vocês vão ver que os encontros seguintes a gente vai se manter nesse tema. A gente daqui a pouco vai entrar em preces para cada situação específica. É uma parte bem extensa do Evangelho que Kardec dedicou boas páginas para falar da oração. Então, isso por si só já nos mostra a importância do tema orar. Então, que a gente possa ir se aprofundando. Cada encontro, cada domingo que vai se passando vai ficando mais específico, mas vocês vão ver que toda a base que a gente está construindo vai fazer sentido e cada vez mais a gente vai ampliar esse entendimento que a gente tem da oração. Então, para finalizar as introduções, sempre tem gente nova entrando, nos acompanhando, para relembrar que a gente faz essa live aqui em nome da Associação Espírita Fé e Caridade, com a participação de vocês,
para mostrar a proposta que Jesus nos trouxe de fazer o evangelho no lar, mostrar a importância disso e o modelo de como deve ser feito. A gente inicia com uma prece, então uma prece inicial que deve ser feita do coração, como a gente já aprendeu. A gente faz uma leitura de um item, um pedacinho do item, depois a gente faz um comentário, que não é só eu e a Fábia aqui comentando, vocês nos comentários também participam desse evangelho conosco. E depois a gente faz a prece de encerramento. Lembrando sempre de ter um copinho, uma garrafa com a água do lado da mesa, onde vocês realizam o evangelho, porque a espiritualidade utiliza para fluidificar e nos medicar, nosso corpo, nossa mente, nosso espírito, através dessa água. Então essa é a proposta do evangelho, que vocês separem um dia na semana e um horário fixos, para que se tenha um compromisso, para que a gente abra mão do resto, das coisas da terra, dos compromissos do trabalho, para focar no nosso lar, na nossa família. É tão breve e tão importante e traz tanto resultado. Então essa é a proposta. E para a gente começar, eu vou pedir para a Fábio fazer a prece de abertura. Fábio, por favor, e depois eu faço a leitura. Vamos agradecer ao amigo Jesus, que une a todos nós no sagrado compromisso de compreendermos, estudarmos o Evangelho, que é a boa nova trazida por Ele, vivenciada por Ele, e segundo Jesus ficaria por todo o tempo junto aos nossos corações, nos iluminando e guiando na nossa caminhada. Te agradecemos por isso, Senhor, por este corpo, por essa existência, pela oportunidade diária de autoconhecimento e de todos os dias, sendo sustentado pela vossa presença, nós caminharmos adiante, às vezes vacilantes, às vezes tendo que parar, mas sempre, Senhor, contigo no coração, almejando a vivência do teu Evangelho. Assim seja. Obrigada, Fábio. Boa noite, pessoal que está entrando agora. Eu vou fazer a leitura, gente, então, do item 22, do capítulo 27. O nome do capítulo é Pedi Obtereis e o nome do item é Maneira de Orar. Eu não vou fazer a leitura do item inteiro, porque apesar de ser um só, ele é longo. Eu vou ler alguns trechos do parágrafo, convido vocês a lerem completo depois. Começa da seguinte maneira. O dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia, é a prece. Quase todos vós orais, mas quão poucos são os que sabem orar. Que importam ao Senhor as frases que maquinalmente articulais umas às outras, fazendo disso um hábito, um dever que cumpris e que vos pesa como qualquer dever? A prece do cristão, do espírita, seja qual for o culto, deve ele dizê-la logo que o espírito haja retomado o jugo da carne. Deve elevar-se aos pés da majestade divina com humildade, com profundeza, num ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia, pela noite transcorrida e durante a qual lhe foi permitido, ainda que sem consciência disso, ir ter com seus amigos, com seus guias, para aurir, no contato com eles, mais forças e perseverança. Deve ela subir humilde aos pés do Senhor, para lhe recomendar a vossa fraqueza, para lhe suplicar amparo, indulgência e misericórdia. Deve ser profunda, porquanto é a vossa alma que tem de elevar-se para o Criador, de transfigurar-se como Jesus no Tabor, a fim de lá chegar, nívea e radiosa de esperança e de amor. A leitura ela continua mais um pouquinho, mas eu vou finalizar a leitura por aqui. Fábio, dessa parte que eu li, o que chamou mais a minha atenção, além do início, que eu vi que isso repetiu em vários itens desse capítulo, várias vezes foi repetido como a gente não sabe orar. Como muitas vezes a gente ainda ora da maneira equivocada, não é errada, mas é um equívoco da nossa parte, algo que a gente faz há tanto tempo, de certa forma, e nunca parou para refletir se realmente é essa a melhor maneira. Me chamou a atenção pelo fato de repetir
repetiu nesse item, repetiu nos itens anteriores que a gente já leu, a importância de saber orar. Que tens algo para comentar nesse sentido, Fábio, sobre a gente não saber orar, sobre a gente orar de maneira incorreta às vezes? Não sei se tu ora errado às vezes, sabe? Eu percebi que às vezes eu vou no automático, às vezes eu nem acabo a prece, né? Eu estou pensando em outra coisa já também, enfim. O que você comentou foi importante, Júlia, porque à medida que nós vamos aprofundando o nosso conhecimento, os nossos estudos, seja em conjunto, na casa espírita, seja em casa, em nossas leituras, nós vamos compreendendo a extensão da nossa ignorância. Ignorância no bom sentido. Então, você acabou de falar que percebeu que às vezes reza errado. E às vezes a gente acha que está fazendo certo, mas à medida que a gente vai vivendo a vida, estudando, a gente vai aprimorando essa nossa relação com o Pai. Que já foi dito aqui, que está lá no Livro dos Espíritos, que é Kardec pergunta o que é orar. E os Espíritos respondem, pensar em Deus, se aproximar de Deus e depois conversar. Então é um ato que ele precisa ser o quê? Sentido, né? Nós temos que sentir, passa pela razão, mas passa pelo coração, porque se aproximar é um gesto, né? Passa pelo coração. Então a gente vai aprimorando a cada dia com os nossos conhecimentos essa nossa relação com Deus, nosso Pai. Eu não oro direito às vezes, eu esqueço de orar, tenho dificuldade de orar, como a gente já falou aqui outras vezes, e é importante a gente saber isso, porque tem dias que é na luta mesmo, é na lágrima, e daí a gente vai descobrindo a oração no outro patamar mesmo, que é o mais sincero, sabe, Júlia? Às vezes a gente acha, eu não consegui errar, eu só agradeci, ou só falei, Deus, me ajuda. Essa é a verdadeira oração, que não é quantidade de palavras, nem palavras bonitas. Mas você estava lendo ali, Júlia, quando fala de Jesus no Monte Tabor, onde ele se transfigura em luz, e tem a presença, né, do Moisés, dos profetas ali, me remeteu que na oração a gente se transfigura, porque a gente muda a nossa frequência, produz luz, talvez não muito, mas produzimos, mudando assim, clareando o nosso mundo íntimo e o nosso mundo ao redor. E nós nunca estamos sozinhos nas nossas orações, porque Jesus não estava. Tá aí, acho que mais uma lição que ele quis nos deixar, né? Os que estavam no mundo espiritual vieram ter com o Cristo. Então nós temos que ter, quando a gente está orando também, claro que é para Deus, para Jesus, se você é de outro credo religioso, né? Para um santo, não importa, né? Mas nós temos o mundo espiritual nos rodeando para nos auxiliar, nos amparar. Ô, Pode Fábio, falar. sobre isso, né, da gente ter o plano espiritual nos apoiando ali na leitura, fala sobre isso, né, que a gente tem que agradecer também o período que enquanto a gente está dormindo, o corpo está dormindo, o nosso espírito a gente sabe que continua na atividade. E uma das nossas opções durante a noite de sono físico é ir ter com esses amigos, com os nossos guias espirituais, para refazimento de forças, para renovar a esperança, para aprender, para estudar, para esclarecer. Então, eles estão à nossa disposição todo dia, porque todo dia a gente dorme, né, Fábio? Todo dia a gente bota a cabeça no travesseiro e descansa. Então, todo dia a gente tem essa possibilidade de se encontrar com esses espíritos e aprender, enfim, e conversar. Só que a gente precisa passar o nosso dia a dia conforme alguém que queira, durante a noite de sono físico, ir ter com esses amigos o plano espiritual. Não adianta passar o dia irritado, reclamando, com as vibrações negativas e achar que dormindo, né, a gente já vai se encontrar com os guias espirituais. A gente vai continuar fazendo o que a gente estava fazendo acordado. Mas eles estão sim ao nosso dispor. E sobre o Monte Tabor, Fábio, o grande aprendizado também é que a gente tem que lembrar que a gente vive na existência aqui da Terra, mas a gente precisa lembrar que a gente vive aqui, mas somos espíritos imortais, que a gente vive na Terra, mas pertence ao céu. Então é essa desmaterialização que a gente precisa lembrar de fazer todos os dias que nos ajuda nesse momento de conexão com Deus.
de se ligar a Deus, de se conectar a Deus. Porque que nem você falou antes, né? Para a gente falar com Deus, que é oração, a gente precisa primeiro estar conectado a Ele, estar ligado a Deus. E é isso que muitas vezes eu, pelo menos, esqueço, né? A gente não se conecta a Deus no dia a dia. Daí quer Ô, conversar com Ele. Júlia, talvez seja uma música que não seja da tua faixa etária, né? Mas os meus amigos de mais tempo vão lembrar uma música do Gilberto Gil. Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que afrouxar o nó da gravata, desatar os nós do sapato. Então, né? Tirar a gravata que sufoca, relaxar. É um estado íntimo, porque às vezes externamente você não pode fazer tudo isso. Temos que entrar mentalmente, emocionalmente, num estado de relaxamento, de busca para poder ter esse contato com Deus. Ô, Fabi, e outra coisa que me aconteceu hoje, eu quero relatar rapidinho, porque eu falei que às vezes eu não. Descobri que às vezes eu não sei orar ainda, né? Que sai meio errado. Mas às vezes eu já acerto. E a importância, eu quero relatar isso para mostrar a importância do Evangelho no lar, gente, desse momento aqui. Que ele pode parecer bem simples, bem rápido, e às vezes até o tema a gente lê e pensa assim: ah, não me serviu para muita coisa agora, né? Não entendi. E deixa ali guardado, mas uma hora vai servir. Eu estava lendo o item do Evangelho segundo o Espiritismo para o nosso Evangelho de hoje à noite. E aí eu me vi numa situação que não era relativa a mim, a minha pessoa, mas eu estava no meio de um conflito entre outras pessoas e eu nada podia fazer para ajudar naquela situação. Mas era uma situação difícil. E aí eu fui, então, me isolei, né? E fui rezar, fui orar. Mas eu também não sabia direito o que pedir, o que nem pensar. Que às vezes acontece, né, Fábio? A gente não sabe nem o que pensar, o que sentir. E hoje, gente, eu moro em Florianópolis, o dia aqui tava muito bonito. A natureza tava linda, tava um céu lindo, um sol lindo, eu tava no meio de uma natureza. Qual foi a minha oração? Foi olhar para essa natureza, reconhecer Deus nessa natureza e que todo sentimento bom decorrente disso, dessa gratidão a Deus, que pudesse envolver essas pessoas. Durou meio minuto. Esse pensamento foi rápido, depois eu só fiquei ali olhando a natureza e fiz disso uma oração. Então, realmente, às vezes não precisa de palavra, né, Fábio? E às vezes também a gente só consegue ajudar os outros através de uma oração. Às vezes não tem outra coisa que a gente possa fazer. E eu só lembrei de fazer isso, Fábio, porque eu tinha lido o texto para o nosso encontro de hoje à noite. Então me ajudou, por isso que o estudo também é importante, para nos ajudar a reforçar alguns pontos. Eu queria só, até a título para a gente aprender a estudar sempre melhor, nós estamos na instrução dos Espíritos, que significa o quê? Alguns textos do Evangelho são escritos do Allan Kardec e outros textos, quando está escrito Instrução dos Espíritos, foram comunicações, né, no intercâmbio mediúnico que os Espíritos trouxeram. Espíritos que fazem parte da codificação, do grupo de Espíritos que se prontificou a trazer o Espiritismo Consolador prometido aqui para a Terra, porque ficou a turma do lado de lá e a turma do lado de cá não foi feito por uma pessoa, né? Foi um grande grupo capitaneado por Jesus. E eu fui pesquisar o autor dessa mensagem, ele tem outras mensagens no Evangelho, mas é V. Monod, de Bordeaux, 1862. Ele era um pastor luterano. Para nós, hoje em dia, é muito distante, mas nós estamos ali no século XVI, na Reforma Luterana, né, indo contra as indulgências, as promessas, pagar para entrar no céu, pagar para alguém rezar, vem a Reforma Luterana e vem contradizer tudo isso, né, sem os rituais, sem nada disso. E ele era um pastor luterano muito conhecido na época, uma grande liderança, né, no país, na França, e daí você conhecendo a história dele vai dar mais valor e entender mais a sua fala, né? Que ele fala que não é quantidade de palavras, ele nos convida a orar quando acordar, para agradecer que está começando o dia, nos convida para rezar à noite com gratidão, como reconhecimento da necessidade de Deus estar conosco. Então, lembrar mas nós ainda vivemos muito, embora passou tantos séculos, tanta evolução, muitas pessoas ainda com necessidade de artefatos, de determinada posição,
precisando que outras pessoas rezem por ela porque elas não acham que são capazes de orar. Não estamos criticando, né? Cada uma, às vezes, a pessoa ainda necessita desses rituais ou de uma imagem, não é crítica, mas só dizendo que nós vamos evoluir para um dia compreender que tudo é coração, é a fé raciocinada. Que a gente liga muito ao intelecto, mas não é. Que antes de nós pensarmos, nós sentimos. Então, a oração é o que vale o sentimento. A Júlia teve o sentimento de amparar alguém e não sabia como. Na verdade, ela sabia que o único canal para nos auxiliar individualmente ou alguém é nos conectarmos com Deus, com o divino. Sozinho nós nada, nunca poderemos, né? Jesus, que era Jesus, procurava os recursos desse contato com o Pai, né, para continuar a sua caminhada e também nos dar exemplo. Queria falar, no Monte das Oliveiras, Jesus também rezou, né? Não sei se você vai comentar, Júlia. Vai? Então tá, então comenta. Como é que eu não ia comentar, Fábio? Sou fã dessa passagem. Eu posso, Fábio, falar? Então, eu fiquei refletindo isso, Fábio. Jesus passou por aqui, ele orou a todos os instantes. E alguns desses instantes foi relatado nos evangelhos, né? De Mateus, Lucas, enfim. E aí eu trouxe 4 exemplos que eu até deixei anotado, bem, bem simples. Um deles é o do Monte das Oliveiras. Mas Jesus, ele orou quando ele alimentou a multidão de 5.000 homens, né? Então era um momento de crise, era uma necessidade muito, muito latente que se tinha. O que ele fez? Ele precisou tomar uma decisão, precisou tomar uma atitude. Antes de fazer isso, ele orou. Ele pediu para o Pai o apoio. E, gente, lembrando que Jesus é um Espírito perfeito. Jesus, como Espírito perfeito, eleva o coração e pede ajuda, pede apoio ao Pai. Por que a gente não vai fazer isso, né? Na nossa simplicidade, na nossa humildade. Então, ele também orou antes de escolher os 12 apóstolos. Para que ele orou? Para alinhar a vontade do Pai à vontade dele, para que ele não fugisse da necessidade que era para aquele momento. Então, para alinhar essas necessidades, essas vontades, ele orou. Então, que a gente também lembre de orar para que as nossas vontades estejam alinhadas com a de Deus. Aliás, Jesus orava para isso, né? Seja feita a vossa vontade, Senhor. E isso que nós temos que aprender ainda a fazer, né? Sim. E o do Monte das Oliveiras, que foi no momento de provações, que era quando Cristo estava se preparando para ser crucificado, que ele já aguardava esse momento, ele se retirou, ele chamou, foi Pedro, João e Tiago, se eu não me engano, eu não me lembro agora, mas chamou esses 3 com eles para se retirar em oração, e os 3 dormiram no Monte das Oliveiras, e Jesus se viu orando sozinho. No momento eles não entenderam por que isso tinha acontecido, depois eles foram entender que foi mais o ensinamento de Jesus, mas Jesus se retirou antes do seu momento de crucificação, antes de Judas, né, entregar Jesus aos soldados. Ele se retirou por quê? Porque ele sabia que ele ia enfrentar um momento de provação. Ele sabia que não ia ser fácil, mesmo para ele. E quando os homens falharam, que foi Pedro, João, que eles chamaram para orar com ele, quando os homens falharam, ele ficou a sós com o Pai. Então a gente também tem que aprender isso, que tem momentos na nossa vida que a humanidade, nossa família, as pessoas que a gente mais ama, muitas vezes vão falhar. Falhar no sentido de estar ao nosso lado ou de poder prestar o apoio que queremos. Mas Deus nunca falha. Então, em determinados momentos, vai ser nós e Deus. Porque no fim do dia é isso, né, Fábio? É nós com a nossa consciência e com Deus. É isso que importa, nossas intenções. E Jesus fez isso no Monte das Oliveiras. Ficou só ele e o Pai. Ele falou das angústias, das aflições, e fez e reconheceu, acima de tudo, a necessidade daquele momento e de submeter à vontade do Pai. Então, ele foi crucificado depois desse momento. E a conclusão dos momentos que Jesus orou é que Jesus deixou nós aqui na Terra, quando foi crucificado, orando.
Porque ele pediu, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Isso foi uma oração de Jesus, misericordioso para nós. Ele então deixou nós aqui da mesma forma como ele viveu conosco, aqui orando a todos os instantes. Porque a gente tem o ditado, né, Fábio? A gente morre como a gente vive. Então, Jesus viveu aqui conosco na terra orando e nos deixou com outro ato de oração, que foi pedindo perdão por nós, que a gente não sabia o que a gente fazia. Então, mais uma vez, né, para tudo, Fábio, que a gente tem que fazer, Jesus nos deixou um exemplo de como fazer, da importância de fazer e dos benefícios que isso nos traz. Eu não sei se tu ia falar outra coisa do Monte das Oliveiras, mas a gente não é o momento, não é o tempo, mas é muito importante, porque eu vejo muito equívoco disso. Eu mesmo, muitas vezes eu fiquei na dúvida, no monte que ele, pai fala, né? Pai, afasta de mim esse cálice, dando a entender que Jesus vacilou, e não foi isso. É uma má interpretação. Tem uma palestra do Haroldo Dutra, eu acho que é o Salmo 22, essa passagem. Haroldo Dutra faz a explicação, que ele citou isso para que as pessoas reconhecessem ele como o Messias. Então vale a pena, porque muitas pessoas acham que Jesus chorou, lamentou, brigou lá no templo. Gente, é querer comparar Jesus a nós. Ele é o modelo e guia da humanidade. Então, não vamos dar características a Jesus que são nossas ainda, próprias da nossa faixa evolutiva. Né? Então, sempre há uma explicação para isso. Então, quem tiver interesse, procura Haroldo Dutra, né? Falando, coloca lá, né? Pai, é fácil de mim. Vai sair lá no YouTube, bem interessante a palestra. E, Júlia, você leu o item 22, né? E convidar vocês no item 23. O Espírito faz 2 questionamentos. Que às vezes a gente fala assim, não vale a pena rezar, Deus não vê. E a gente às vezes, por que eu vou rezar? Né? Deus não me atende. E aí o Espírito faz o questionamento, né? O que é que na maioria dos casos nós pedimos a Deus? São as coisas materiais, por isso que a gente não é respondido. Deus não está vendo aqui agora, mas o além. E outra coisa, o Espírito faz esse questionamento: por que que nas nossas orações a gente não pede para Deus a melhoria moral? A gente não pede, né? Mande, Senhor, instrumentos para que eu melhore moralmente. Aliás, gente, quando a gente peça, se prepara, porque vem. Senhor, me ajude contra o egoísmo. A semanada vai ser de situações para nos mostrar ainda o que temos em nós e que já podemos vir a superar. Então, vale a pena a leitura na íntegra disso, né? E que ele faz esses 2 questionamentos. Eu gostei também ali, Fábio, do trecho, acho que é no parágrafo seguinte que eu li, que fala que a prece, ela não precisa ser quando acorda, quando dorme, só, né, nesses momentos necessariamente. Que, na verdade, a prece do dia a dia é o dever cumprido. E ali eles colocam todos os deveres, sem exceção. O dever bem cumprido. O dever bem cumprido, gente, que é o desafio, né? Não é só cumprir o dever. Tem que cumprir da forma correta, que é com alegria, que é com a Sem felicidade. reclamação. Esse é o problema. Essa é a dificuldade. A gente anula muitos, anular no sentido do efeito em nós mesmos, daquilo que a gente faz reclamando. E acha que está fazendo uma grande coisa, né? Até uma louça, né, Fábio? Às vezes sai uma reclamaçãozinha ou outra de ter que lavar. Imagina deveres um pouquinho mais difíceis que uma louça para lavar. Mas ali eu achei legal que ele bota isso, que o dever bem cumprido é uma oração. A gentileza é uma oração constante. Então, que a gente possa, acho que, para mim, o que eu mais fiquei pensando sobre a leitura é que a gente possa refletir sobre todas as formas de orar que existem, tirar um pouco essa preconcepção das palavras, de ter que ser à noite, antes de dormir. Não, é mais que isso, a oração ela é constante, que nem o Aurélio falou, né? A gente viver em sintonia, próximos de Jesus, de Deus, do nosso anjo da guarda, da nossa família espiritual, enfim, de todo mundo. Então, isso independe do momento do dia, da situação externa, depende muito mais da nossa situação interna do que do mundo lá fora, né, Fábio?
O Aurélio falou uma coisa legal também. Hoje eu exponho as coisas que outrora eu achava irrelevante. É essa maturidade espiritual. A gente vai vendo nas entrelinhas, no cotidiano, né? Na má vontade em fazer as coisas que nos complicam, que ele fala ali. Deus não nos atende, mas olha bem se a complicação não é você que está fazendo. Deus manda, mas a gente complica, rejeita. Então, as coisas irrelevantes são o que às vezes nos cegam, nos toldam o olhar. Então, conversar com Deus as coisas irrelevantes é bem relevante. Queria contar rapidinho uma história. Quando eu tinha uns 7, 8 anos de idade, o meu pai, a cada 15 dias, visitava uma senhora com muitas dificuldades de saúde financeira e tinha sido uma professora, e eu não lembro direito, ela teve um problema que ela perdeu os pés e as mãos, uma doença que eu era pequena, acho que na época nem sabia. E ela era uma professora. O meu pai visitava, ela tinha dificuldades financeiras, de saúde, mas o princípio de ele ir visitá-la era por amizade, porque ela gostava, e ela estava quase cega, ele ia ler o evangelho, fazer o evangelho no lar na casa dela, né? Levava a comidinha e tal, mas ele levava o evangelho e eles ficaram amigos de tal. Foram uns 15 anos que ele fez isso, 10, 15 anos. Quando ele foi se mudar de cidade, a grande preocupação dele é deixá-la, achar alguém que cuidasse dela. Ela faleceu 15 dias antes dele ir embora e faleceu chamando o nome dele. Então era uma história, né, uma amizade de família, já não era mais. Mas eu ia com ele e era um terreno grande, ela tinha uma sobrinha que cuidava dela, eu ficava brincando, né? Corria e tal. E na frente tinha uma parenta dela que morava. E um dia eu entrei na casa dessa parenta, tal. A mulher estava rezando uma coisa de um jeito que eu nunca tinha visto, porque eu nasci num lar espírita, né? Ela tinha um negócio na mão, era o famoso terço, que eu, gente, com 7 anos nunca tinha visto. Ela rezava o terço, ok, eu já fiquei assim, porque repetia o Pai Nosso, repetia o Pai Nosso, repetia o Pai Nosso. Depois mudou e repetia outra prece, e eu fiquei ali parada. Mas nesse ínterim, ela rezava e brigava com alguém, tomava um café, falava não sei o que, discutia e ela continuava. Gente, eu fiquei chocada. Aí depois eu perguntei pro meu pai o que era aquilo na mão dela e por que ela repetia tantas vezes a mesma oração e como que ela estava rezando e parava para brigar com alguém, né? Então vocês vejam o efeito do conhecimento da doutrina espírita. Já eu, criança, com 7, 8 anos de idade, já participava da evangelização, tendo uma noção, né, mesmo de criança, diferente, e aquilo realmente me chocou assim. Então, a importância de nós conhecermos, né, a realidade da vida, de passarmos isso para os nossos filhos, para aqueles que convivem conosco, não na imposição, né, não no proselitismo, mas naturalmente as pessoas vão percebendo essas situações. E também, Júlia, rapidamente, algo assim que chama muito atenção quando nós estamos conversando com os espíritos sofredores no trabalho mediúnico, nós muitas vezes abordamos no diálogo, você já orou, você sabe orar? E é grande o número de espíritos que dizem, eu não sei rezar, ou eu não acredito na oração, ou que falam assim, a minha mãe me ensinou o Pai Nosso quando eu era pequeno. Então, a Ju falou, né? Nós somos lá o que nós já plantamos aqui, né? Então, é grande o número de pessoas encarnadas que não sabem nem que existe oração, nem para que serve, não tem um sentido. E ela é extremamente importante porque ela nos auxilia em todos os momentos, em especial nas situações difíceis da vida. Então, esses espíritos às vezes são levados para conversar conosco e esse momento do convite à oração vai ajudá-los a aliviar um pouco o sofrimento e despertar a necessidade deles conversarem diretamente com o Pai. Faz reestabelecer essa ligação. E muitos é um momento que choram, que percebem que querem modificar, não querem mais retornar àquela vida, ou pelo menos balançam um pouco, né? E mesmo continuando, às vezes, no sofrimento, mas já é uma luz que brilha. No nosso lar, né? O André Luiz está lá em sofrimento. Quando alguém rezava por ele, eram poucos minutos que ele tinha de coisa. Foi falado semana passada, né? Com o Timolau e a Emília muito bem. Era isso, Ju. Acho que isso que você falou, Fábio, é bem importante, né?
às vezes espíritos encarnados ou desencarnados se encontram, às vezes a gente, tá? Muitas vezes a gente, em situações tão difíceis, emocionais, de sofrimento mesmo, que o que nos resta é orar. Mas às vezes, gente, a situação tá tão difícil que a gente não consegue orar pela gente mesmo, muitas vezes. Então, outras pessoas intervindo, a oração por outros, né, que a gente já aprendeu, intercedem ao nosso favor. Às vezes a gente não consegue por conta, mas pessoas que nos amam oram por nós e nos dão esse sustento até que a gente se restabeleça e possa orar, possa conversar com Deus por conta própria. Então, que a gente possa ter noção que não estamos sozinhas, que nem a Fábio começou o evangelho falando, e que a gente também pode fazer esse papel a favor de outros que estão sofrendo. Fazer esse papel de orar por eles, interceder por eles enquanto eles próprios, momentaneamente, porque é momentâneo, não conseguem. Porque a oração é o que nos tira, né, Fábio, desse momento de dificuldade, é o que nos dá a impulsão para cima, é o que nos dá esse empurrão que muitas vezes a gente precisa para seguir. Porque é mudança de sintonia. Tu muda o pensamento, muda a estação. Procura ouvir outra música, outra paisagem. É isso, gente. Então, como tarefinha para a semana, acho que pode ser, né, Fábio, que a gente possa reparar todos os formatos de oração que a gente faz num dia, todas as formas, e ver se a gente tá orando ou não tá orando tanto assim, e equilibrar aí essas orações. Sabe, obrigada por ter aceitado o convite de Obrigada. falar hoje conosco. Pessoal, obrigada pelos comentários de vocês, pela participação e por estarem aqui todos os domingos, voltando, se conectando às 8 horas. Vocês são bem pontuais, parabéns. Todo domingo às 8 horas, todo mundo entra aqui. A gente fica muito feliz. Obrigada. Esperamos vocês domingo que vem de novo. Para encerrar o nosso momento, então, eu vou fazer uma prece de encerramento. Convido vocês que também elevem os corações de vocês a Deus, nosso Pai, que tanto nos ama e nos quer bem, a Jesus, esse nosso amigo que nos mostrou como trilhar o caminho da vida como espíritos imortais. E também a todos os corações que nos amam, os encarnados e aqueles que já desencarnaram, que possamos nos sintonizar neste amor que nos rodeia. Que possamos confiar em nós, confiar em Deus, confiar que somos capazes de seguir dia a dia no caminho que Jesus nos mostrou. Que todos os nossos lares, todos os nossos entes queridos e amigos possam ser envolvidos pelas bênçãos destes instantes. Que assim seja. Boa noite, Fábio. Boa noite, pessoal. Até domingo que vem.